Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Aqui quem vos fala é Daura Alves. Estamos dando início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. A Sociedade Espírita se situa na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova. E você, querido ouvinte, que ligou o seu rádio neste momento, hoje nós vamos aqui compreender a temática sobre o passe. Vamos bater um papo legal, gostoso, para que nós possamos entender o que é o passe na casa espírita. Fui na casa espírita e no final da reunião me deram um passe. O que é isso? Para que serve? Quais os tipos? Como é aplicado? Da onde vem? Quem é que pode fazer? Então, são essas indagações que nós estaremos aqui explicando a todos vocês e aprendendo coletivamente. Mas antes da gente começar esse bate-papo gostoso nessa tarde, linda, abençoada por Deus, nós queremos aqui parabenizar todos os aniversariantes de abril. Temos muitas pessoas queridas, especiais nesse mês de abril. Nós não vamos citá-las todas aqui, porque são muitos, né? Muitos mesmo, que fazem aniversário o mês inteiro. Mas na nossa seja, então, entre o dia 13 até o dia 21, é muita gente, muita gente. Então, assim, é muito bacana, né? Ter tantos amigos aniversariando. E é um mês como todos os outros, especiais, assim como somos cada um de nós, para o Pai que está no céu. E que Ele possa derramar suas bênçãos sobre todos nós e todos os aniversariantes, todos os dias, né? Dos 365 dias do ano. Nós queremos convidar vocês, queridos ouvintes, para estar conosco, prestigiando um evento maravilhoso que nós fazemos uma vez ao ano, chamado Chá de Bebê da Mãe Ritinha. Esse chá de bebê ele ocorre todos os anos, a data o dia da semana, né? Que cair a data do dia 29 de abril. Esse ano vai cair numa terça-feira, o dia 29 de abril. E às 19 horas, 7 da noite, seremos na instituição recebendo todos que puderem conosco colaborar, prestigiar. O chá de bebê da Mãe Ritinha participa católicos, espíritas, evangélicos, ateus, enfim, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cujo evento não é uma palestra, é um dia comemorativo, onde as pessoas, né, podendo levar um prato de guloseima, de salgado, de bolo, elas podem ficar livres para levar e também um item que vai compor um kit do enxoval de bebê. Você pode levar um coeiro, você pode levar uma mamadeira, um lenço umedecido, um macacão. As mães carentes gostam de um body também. Então você pode levar qualquer item que o bebê utiliza. E com essas doações nós vamos montando durante o ano, né? Os meses vai aparecendo as gestantes para fazerem os cadastros, para receber esse kit de enxoval para o primeiro mês do seu bebê. Esse chá é batizado como chá de bebê da Mãe Ritinha, porque a Mãe Ritinha foi uma grande mulher, né? Que muito trabalhou aqui entre nós, essa população tririense, trazendo vida, né, ao mundo, através das gestantes, as nossas gravidinhas que davam entrada na clínica Walter Gomes Franklin, a maternidade conhecida, né, como maternidade. Mãe Ritinha era parteira e ela trazia ao mundo esses espíritos, né, reencarnantes. E as mãezinhas iam ter suas crianças e não tinha o que colocar. Muitas delas chegavam lá sem absolutamente nada. E a mãe Ritinha providenciava o enxovalzinho daquele primeiro, segundo mês do bebê.
para essas mães carentes. Quando Mãe Ritinha desencarnou, nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, cuja fundação foi feita pelo neto da Mãe Ritinha, o nosso saudoso José Carlos Egito Cerqueira, ele fundou a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, 25 de dezembro de 1988. E aí, sempre a instituição fez esse chá, né, da Mãe Ritinha, em homenagem, né, à sua avó, por ter deixado esse legado de amor, de caridade, ensinando como podemos, né, colaborar e ajudar essas mãezinhas que chegam desamparadas, aflitas, sem recursos, sem apoio, às vezes até paterno, sofrendo, né, o abandono, a carência emocional. Muitas chegam pensando em aborto e nós ali vamos acolher, vamos explicar, dar as primeiras informações, né, mediante a caderneta de pré-natal, da importância do pré-natal. Então, nós temos a nossa coordenadora, Maria José Moreira, que faz um trabalho muito carinhoso, muito bonito com essas gestantes, explicando, né, tudo aquilo que elas precisam entender para esses primeiros meses, para o parto em si, e conduzir na melhor forma possível essas gestantes e esses bebês que vêm ao mundo aí e dar esse amparo, essa segurança, né, através do kit de enxoval de bebê. Por isso esse evento. Então você está convidado a estar conosco no dia 29 às 19 horas. Lá a gente faz brincadeira, é bingo com nome de itens do bebê, é coelho, meu Deus, a gente vai preenchendo a cartela de forma divertida. Tem dinâmica de trocar fralda, né? Quem troca fralda mais rápido. Então, assim, é um ambiente bacana, descontraído, com familiares, com amigos da sociedade, com outras vertentes religiosas que vêm prestigiar o nosso evento e colaborar conosco com um item, né, para compor esse kit de enxoval. Meinha, sapatinho, gorrinho, macacão, a saidinha do hospital, enfim, não precisa levar um enxoval completo, mas sim peças que vá compor esse enxoval para que fique acessível para todos. É a fralda descartável, é a manta, é a toalha de banho que precisa muito, é a banheira que a gente nunca ganha e as mães estão sempre pedindo muito banheiro e a gente não tem condições de comprar. Então você, caro querido ouvinte, pode fazer a sua colaboração. Ah, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho como ir na instituição. Como é que eu faço? Pode estar deixando na livraria, né, Francisco Cerqueira, com a Sinara, e coloca o nome, é para a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, para a Daura e Maria José, que faz o trabalho do enxoval de bebê. E nós vamos passar na livraria e vamos estar levando para a instituição, com muita gratidão a todos que colaborarem. Mas melhor mesmo é estar lá conosco, envolvido numa psicosfera de carinho, de dinâmica. Nós temos muitos sorteios de livros no dia, temos entrega de vasinhos de flores aos homenageados, temos sorteio, temos lembrancinha, temos muita coisa legal, fora o café medroso, né? Ele tem tanto medo de ficar sozinho, gente, que ele é muito bem acompanhado do salgado, do bolo, do chazinho de capim-cidreira, do café, do chocolate quente. Então, não percam, estejam conosco no dia 29 desse mês, às 19 horas, ok? Então vamos lá, meus queridos companheiros dessa tarde, falar do passe espírita. É uma dinâmica muito bacana que vem nos envolver de uma forma magnífica, aonde nós chegamos cansados, fadigados, mesmo estafados e saímos com as energias revigoradas, com mais força, com mais vontade
através da imposição das mãos, que esse que é o passe, né? Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, nós temos o fluido vital, considerado o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Então, quando você fala que vai dar passe em alguém ou que recebeu o passe, é aquela imposição, né, das mãos que a pessoa faz sobre a outra num ato de oração e de transmitir esses fluidos, o fluido nervoso, o fluido magnético, enfim, um magnetismo próprio que o ser humano possui, que transmite para o outro a fim de que o outro sinta-se bem, sinta-se em paz, sinta-se energizado, revitalizado e se sinta melhor, né, do que quando chegou. Mas aí existe um conceito, né, que o passe tal como ele é aplicado na casa espírita, ele não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. E implica na transmissão, né, na transfusão de energias mistas, magnético e espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado, junto com o trabalhador desencarnado, né? E Jesus, com a sua falange amiga, que vai estar ali também colaborando neste tipo de atividade espírita. Nós pedimos muito nas nossas orações que Jesus possa colocar as suas mãos em cima da nossa, né? Sobrepostas às nossas, para que ele possa conduzir o trabalho de cura, de restabelecimento, de revitalização dessas energias. Já o espírito André Luiz, ele esclarece que esta energia ela constitui por si uma emanação controlada da força mental sobre a alavanca da vontade, porque o que, que acontece? Tudo que nós fizermos tem que ter a vontade, a boa vontade, né? E essa boa vontade vai vir através de uma prece, de um preparo. Ninguém vai dar passe na outra pessoa se estiver passando mal, se estiver nervoso, se estiver indisposto, se não tiver o equilíbrio, se não tiver preparado. Então, o médium passista, ele também se prepara durante o dia para que ele possa vir exercer essa atividade do passe, que é a transfusão de energia, não é? É energia de um para o outro, é de coração para coração, de mente para mente, que vai tudo diante da vontade. Vontade de doar-se em tempo, de doar essas energias, de canalizar, não é? Pelo equilíbrio mental, dos pensamentos elevados ao Pai, que é Deus, que quer o nosso melhor, para que sim, ele possa ser habilitado, capacitado nessa transfusão de energia. Então, o passe é isso, é uma transfusão de energias alterando um campo celular, né? Na assistência magnética, os recursos espirituais se encontram, né? Se entrosam ali entre a emissão e a recepção e ajuda a criatura necessitada que está ali recebendo, né? Para que ela também possa ajudar a si mesma, né? A mente reanimada, ela reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem sabe recebê-lo, com o respeito, com a confiança, não é? Que possa valorizar esse momento, porque a cura ela acontece mediante a nossa vontade, a nossa fé. Lembra que Jesus falou: a tua fé te curou. É a tua fé. O milagre não se faz sozinho. Quantas pessoas buscam a cura até num transplante e há uma rejeição.
existe às vezes uma dúvida, existe aquela falta de fé, existe aquela falta de comprometimento com Deus, aquela valorização, aquela entrega, eu creio, eu posso, eu confio, eu consigo, eu venço. Então, são atitudes muito importantes, né, de se ter para que de fato o benefício que esse recurso, que é o passe espírita na casa espírita, possa, né, realmente fazer em você, em mim, em todos, ok? E você, querido ouvinte, que ligou o seu rádio nesse momento, nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o passe na casa espírita, né? O que é o passe, que é a transmissão de energias para o outro, né? De perispírito a perispírito, coração a coração, aqueles fluidos, aquelas energias magnéticas de um trabalhador voluntário, médium passista, para aquele que está ali em condição de receptor, necessitado, buscando um equilíbrio, buscando um auxílio, um bem-estar, o revigoramento das células, a revitalização, a paz, o equilíbrio, né, dos pensamentos, enfim, um bem-estar. É isso que o passe proporciona a todos nós. E agora nós vamos ver esses tipos de energias, né, transmitidas no passe. Consta em a Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidas pelo passe. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Porque todos nós temos um magnetismo, uma força, e nós podemos fazer maravilhas se nós nos auto-equilibrarmos, autoconhecermos e termos de fato uma fé incondicional. Porque Jesus disse: Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Na verdade, nós precisamos nos doar o nosso tempo, doar o bem que já existe em nós, o amor que já existe em nós e melhorarmos, ampliando isso cada vez mais. Segundo, pelo fluido, né, dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, nós temos esse tipo de fluido dos espíritos atuando também diretamente, não é? Junto a nós ou individualmente, né? Para que esse receptor aí também sinta-se bem, sinta-se curado, sinta-se equilibrado e melhor. E terceiro, nós temos os fluidos, né? Onde essa transmissão do passe se dá pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, então ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, parte, né, do espírito desencarnado e parte do encarnado. Então, ele é chamado misto porque ele é semi-espiritual, ou, se o preferirem, o humano espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual ele lhes exprime qualidades que lhes faltam. Então, assim, esse espiritual vem como se fosse completar aquilo que estaria faltando em nós para aplicarmos o passe no nosso irmão, no nosso companheiro, naquela pessoa ali necessitada. Então, vai unir, né, o fluido espiritual com o fluido humano para se transmitir essas energias àquele que está ali, receptor, necessitado. E em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Porque se eu estou dando um passe numa pessoa, se eu já sei que ela está com problema
patológico, né? Ela está com um câncer, ela está com uma enxaqueca, ela está com um problema visual, eu vou trabalhar exatamente a força do magnetismo através da imposição das mãos, pedindo a cura, pedindo o equilíbrio das células, a restauração dessas células. Vou trabalhar nesse centro de força específico com a imposição das mãos e com o pedido na oração que esses mentores, que esses magnetizadores do espaço, que são os espíritos, né, possam fazer uma colaboração, né, de um trabalho espiritual junto a mim, para que esse irmão receptor doente, ele possa ficar bem, ele possa receber a cura, ele possa receber uma cirurgia espiritual, para o seu problema, se for, né, do alcance e merecimento. Então, mas tudo colocado sempre sobre os desígnios do Pai maior, que é Deus, porque a vontade precisa ser a dele, né? É de acordo com a sua vontade, Pai. Peço que agora, né, essas células cancerígenas, doentes, né, em frangalhos, em enfermidade, se cure, se restaure, se revitalize, sejam substituídas, sejam tiradas células mortas, enfim, a cura se dê, Pai, diante do merecimento da pessoa, né? Diante da necessidade da prova do planejamento, mas diante também da sua vontade. Então eu vou orando, vou pedindo, vou agradecendo por aquele que está ali diante de mim. Cada pedido, cada oração, nós somos tão envolvidos, tão intuídos, que nenhuma oração de um irmão para outro vai ser igual. Como também o próprio passe, nós podemos ser tão intuídos que nós podemos, sim, por sermos médios atuantes na casa espírita e também darmos o passe, sermos intuídos de que precisamos trabalhar a energia dessa ou daquela outra forma em pontos um pouco mais e diferenciado de outros para que possa se restaurar algo que está ali em desequilíbrio, necessitando, né, de todo o amparo e transformação. Então nós somos intuídos também, né, diante do passe, diante desse magnetismo espiritual e humano. Então, nós temos mecanismos, né, do passe, onde a transmissão e recepção dessas energias magnéticos espirituais, através do passe, se faz de perispírito para perispírito, ou seja, de quem doa, de quem recebe. Esses benefícios, eles tornam-se visíveis quando aquele que doa, aquele que recebe, as energias fluídicas se colocam numa posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Ah, mas como que se dá isso? Como que eu consigo entender, né? As energias fluídicas, eu vou perceber e vou sentir um bem-estar quando eu me preparar, né, nessa posição mental adequada, até o sentar na cadeira de forma relaxada, sem cruzar braços, sem cruzar pernas, sem reter a energia ali, né, ficar muito tenso, porque a gente deixa transcorrer essa energia doada pelo corpo todo de forma tranquila. E o passista não tem necessidade de encostar no médio, de instalar dedo, de bater palma, de esfregar uma palma na outra, de encostar na cabeça. Nada disso, porque não tem a necessidade nenhuma. Você está ali impondo as suas mãos, mas o trabalho é com Jesus, para Jesus, não é? E de você para com esse irmão necessitado, com todo o apoio da espiritualidade amiga. Então não tem necessidade nenhuma de você encostar, esbarrar, né, no outro, não. Então a gente precisa, né, esclarecer de fato e estudar sempre, nos aprimorar e saber o que está certo e o que não está. Então essa posição mental de equilíbrio, ela faz toda uma diferença no ato da recepção. Assim como cada passista, né, cada médium passista precisa fazer um curso,
de preparação de como aplicar o passe, como que é feita, né, a imposição das mãos, né, descendo, tirando toda a carga negativa daquela pessoa e colocando benefícios, né, restauração, equilíbrio, a fé, a bondade, a caridade, o amor, enfim, jorrando palavras boas, positivas, que vai atrair para aquela pessoa tudo de bom, né? E um pedido de restauramento, né, das células, de equilíbrio, de fortaleza, então, assim, de resposta daquelas indagações, daquele momento difícil, tribulante que a pessoa está vivendo. Então, tudo isso é feito através do passe e os benefícios se dá como ninguém. Assim, algo extraordinário, né? Quem recebe se entregando na oração percebe, sente a presença de Jesus, dos mentores amigos da casa, a imposição das mãos. É quando Jesus disse, né? Quem me tocou, Pedro, né? No meio daquele multidão, Pedro falou, mas como assim eu vou saber no meio desse povo todo quem te tocou? Todo mundo te toca, todo mundo te esbarra, né? Todo mundo quer te tocar. É mais ou menos isso, né? Mas ele disse, virtude desprendeu-se, né, de mim. Então veja que a mulher do fluxo de sangue hemorradiça, quando toca Jesus, a veste de Jesus, ela tem uma fé imensa, imensa de que vai ser curada. A fé dela foi tão grande que ela não conseguia estar com ele porque ela era impura, ninguém deixava ela se aproximar. Ela lutou para pegar pelo menos um pedacinho da veste de Jesus, não é? E tocou naquele vestido dele, naquela roupagem, né, dele. E aí Jesus logo falou: quem me tocou? Porque ele sentiu de fato aquela fé pura, né? Que virtude saiu dele e ela foi curada daquele fluxo de sangue, né? Muitos anos sofrendo, então, mais de uma década, né? Sofrendo desse fluxo contínuo, então não é fácil, né? E ela foi curada. Então, é essa fé que nós precisamos ter no momento do passe, da imposição das mãos pelos nossos irmãos passistas, porque eles têm uma boa vontade, um preparo, fizeram o curso, eles só vão dar paz se eles se sentirem bem, equilibrados, se o dia foi legal, se foi ético, moral, né, se foi paciente, enfim, se ele ponderou, porque nós somos atacados o tempo todo pelas sombras, o orar e vigiar é muito presente, nós precisamos fazer disso, né, um hábito como escovar dente, todos os dias orar e vigiar não é fácil, a gente ora, às vezes não vigia, às vezes vigia, mas não ora, e às vezes a coisa desenvolve de uma forma, né, as questões embaraçosas que você acaba não fazendo nenhum nem outro, né? Então, nesse momento de prova, de expiação, é que a gente precisa nos fortalecer mais através da oração e desse pedido de transfusão, né, energética até nós. E aí nós podemos pedir direto para Jesus, para os mentores amigos, né, para que nós possamos estar bem, sempre estar bem, em equilíbrio. Aí nós vamos ver que nesse mecanismo do passe, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menor e, em certos casos, né, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Quantas pessoas no leito de morte, o médico já desenganou, né, não tem mais nada a fazer, entre aspas, na mente dele, e aí as pessoas vão, oram com fé, impõem suas mãos em nome de Jesus, tentando restaurar aquilo ali, né? Então, quando ninguém acreditava, né, aquilo acontece, porque não estava no tempo da pessoa e houve uma fé muito grande e a necessidade de ter alguém como exemplo. Então, isso é muito importante também, né? Então, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, e se forem maus,
a impressão será penosa. Então veja que bacana, né? Essa ação toda do fluido e como que o organismo material reage sobre tudo isso, né? Porque a cura acontece, a melhoria, né? Tá ali diante de nós. A pessoa às vezes chega passando mal, fica bem, uma dor de cabeça, fica bem. Então, as energias magnéticas espirituais do passe, elas são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de forças, né, ou centros vitais perispirituais, expressões utilizadas pelo espírito de André Luiz, né? Deixa claro isso, que não foi Kardec, é André Luiz, e equivocadamente denominadas chakras. Então alcança os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se então nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais que se conectam com os 4 plexos, né, nervosos situados no corpo físico. Então nós vamos ver que existem centros de forças, né? E esses centros de forças governam os milhões, né, de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, é tudo que está em nós, né? As nossas células, que são muitas, 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 e microscopicamente, né? Elas estão ali a serviço do nosso intelecto, da nossa evolução, da nossa melhoria, do nosso bem-estar. O principal centro vital, ele é o coronário, né? Que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. Esse centro coronário, instalado na região central do cérebro, é sede da mente. É centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta, né, a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial, né, da alma encarnada ou desencarnada. Então, o centro coronário ele supervisiona ainda os outros centros vitais que lhes obedecem, os impulsos procedente ao do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que serve o tirocínio do homem para concatená-la e dirigi-la. Então, assim, esse pedacinho, né, que André Luiz coloca para nós, tá no livro de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, né? Então, esse centro coronário, ele supervisiona, né, os outros centros vitais. Então, ele é muito importante, muito importante. Por isso que o equilíbrio mental dos pensamentos na hora do passe, eu não posso pensar se eu deixei a panela de feijão ligada, não devo ficar pensando se eu tenho conta vencida, se eu já paguei, se amanhã eu tenho que pagar, como é que tá. Eu preciso de fato esvaziar nesse momento minha mente, meu coração e ficar em sintonia com os amigos espirituais, com Jesus, para que nós possamos sim receber todo o benefício, né, do passe. Então, os demais centros vitais considerados como secundários são os que seguem como centro cerebral contíguo ou coronário, né? Onde aqui tem uma influência decisiva sobre as demais. Ela governa o córtex, né, encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, né, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células eféteras. Então, veja que é muito grande, né,
o benefício do passe, porque vai agir em cada centro de força, em cada departamento, fazendo um bem-estar único em cada, né, departamento em cada organismo, né, vamos colocar assim, que vai estar ali agindo para o nosso bem-estar, tá bom? Aí nós vamos ter também o centro laríngeo, né, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Este centro de força controla, portanto, os processos da fala e de respiração. Se eu sei que o irmão está com algum problema, uma rouquidão, uma secura na garganta, um problema qualquer, aftas, feridas, né? Passando por um processo de linfonódulos, etc., a gente vai trabalhar esse campo maior, né, na doação de fluidos, especificadamente nessa região. Nós vamos demorar, às vezes, um pouquinho mais trabalhando as energias de dispersão de tudo aquilo que está fazendo mal a esse irmão nessa localidade do organismo, entenderam? Então, assim, o benefício é muito grande e nós podemos trabalhar de forma geral, coletiva, na oração, mas podemos também trabalhar em cada ponto ali na explicação do passe. Nós vamos também ter o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, né? O centro cardíaco é onde tem o órgão, né? É que eles falam que é o órgão das emoções, né? O coração tá ali batendo, bombeando sangue e tal. E aí esse centro cardíaco, ele sustenta justamente os serviços da emoção, por isso, né? É o órgão do amor, dos sentimentos, das emoções, enfim, ele precisa estar muito bem, né? Alinhado, equilibrado, porque ele é peça-chave para todos os demais metabolismos do corpo, né? Ele estando bem, nós vamos estar o restante do corpo bem também. Nós temos o centro esplênico, que além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio, né, e volume sanguíneo. Então, esse centro esplênico aqui, ele é preciso estar atento, né, à questão das dores, de uma série de questões, e beber bastante líquido, né, fazer atividade física, enfim, tudo isso vem também a contribuir com esse equilíbrio, né, todo que nós precisamos estar buscando aí. Depois nós temos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos, né? E aí nós precisamos, né, estar fazendo uma boa alimentação, boa digestão, também para receber esse passe. Eu não vou para casa espírita de noite receber um passe após uma feijoada, porque eu vou receber o passe, né, eu já, entre aspas, enchi a pança, né, de forma inadequada para estar recebendo todas as benesses de Deus através daquela imposição das mãos. E aí, dessa forma, né, de desregrada de alimentação, não vai fazer tanto efeito assim, né? E aí eu vou achar que o passe não valeu nada, mas eu vou esquecer a atitude equivocada que eu tive de me empazinar e ir para a reunião, né? E aí eu sinto um mal-estar, começo a soluçar, querer arrotar, querer colocar, né, aquela comida para fora, ânsia de vômito, enjoo, e às vezes é só mesmo os equívocos, né, as escolhas erradas que nós vamos fazendo. Aí parece que o passe não teve o efeito, mas teve, com certeza, alguma coisa fez para nos auxiliar e ajudar.
Nós vamos ter também, encerrando aqui, o centro genésico, considerado o santuário do sexo, por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, esse centro genérico, ele é o centro, né, considerado aí esse santuário, que ele dá uma série de possibilidades, né? E dentro de um amor, de uma constituição amorosa de paz, de respeito, de pudor e tudo, você canaliza essas energias para um bem imenso, né? Não só seu, mas de todos que estão ao seu redor, em convívio, né? Direto ou indiretamente contigo. Então, o passe é muito importante. Nós temos também os plexos nervosos, né? Em número de 4, estão localizados no corpo físico, são estruturas organizadas em torno de rede. Vemos então que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com os veículos somáticos por meio dos plexos nervosos. Então, os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que se seguem, que é o plexo cervical, que abrange nervos cabeça, pescoço e ombro, o plexo branquial, nervos da região pitoral, tórax e dos membros superiores, do antebraço aos dedos das mãos. Pelo lombar, nervos que se irrigam as costas, virilha, abdômen e membros inferiores, da coxa aos dedos dos pés. Quando a gente começa a entender esses chakras e esses plexos, nós vamos entender a ação desse magnetismo que é o passe na hora da transfusão de energia a esses que estão aí necessitados, né? E com essas dificuldades, né? Na cabeça, no pescoço, no ombro, nas mãos, enfim, né? Virilha, abdômen. Então, quando nós canalizarmos as energias, pedindo a Deus aquele momento ali para ajudar, ele vai ser um passo diferenciado, porque vai ser diferente do outro que não está tendo o mesmo problema na lombar, na coxa, nos dedos dos pés, entendeu? Então vai ser diferente. Então, depois tem, né, nós tivemos o plexo cervical, branquial, o lombar, né, que os nervos se irrigam às costas e abdômen. Aí temos o plexo sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés. Devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, por vezes é designado o plexo lombosacro. Então, como os centros vitais do perispírito se conectam com o fluido por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Então não tem como ele estar ligado a uma coisa apenas, né? Nesse sentido, as energias do passe chegando ao perispírito do receptor alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares e estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estabelece, né, o poder curativo estará, né, não estabelece, estará, pois na razão direta da pureza, né, da substância inoculada. Então, a cura ela só vai, né, operar mediante essa substituição de uma célula malsã por uma célula boa, com a vontade, o equilíbrio e a fé. Sem isso, não é possível, né? Então, nós precisamos ter essa fé cada vez maior.
E então nós temos o passe, né, na reunião pública e também temos o passe na reunião mediúnica. Então, o passe, né, na reunião mediúnica, em determinada circunstância, deve ser aplicado nas reuniões, né? Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos, em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito. Aí sim é importante, né, fornecer energias magnéticas espirituais que, por certo, beneficiarão ambos, o, o médium e o desencarnado. Então, a gente tem que entender, né, e essa parte muito bem. Essa ação, ela é importante, né? Então, daí o espírito André Luiz recomendar o passe nas reuniões mediúnicas de tal porte. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energia de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de força havidos através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõe a servi-lo, sem ruídos desnecessários de medo, né, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Eu preciso respeitar o recinto que eu estou assistindo a palestra, né, recebendo o passe. Eu tenho que estar ética, de forma equilibrada, moral. Eu não vou para lá bêbado, xingando, brigando, com roupas, né, inadequadas, parecendo às vezes uma menininha. Então, eu tenho que me portar na casa espírita, que é uma casa de Deus, né? Como a gente vai na casa de Deus? A gente vai com a barriga de fora, short curto, roupa inadequada? Não. A gente não deve, né, fazer isso nem fora da casa de Deus. Mas na casa de Deus, principalmente, existe, né, a necessidade de um respeito maior, de um equilíbrio maior. E essa busca vai nos fazendo que nos transformarmos, porque hoje nós já somos melhores do que ontem e amanhã certamente estaremos bem melhor do que estamos sendo aqui agora, né, hoje. Então, isso é importante. O passe faz maravilhas, você vai chegar às vezes atordoado, sem resposta. Durante o passe, sua oração com Deus, você pode não sentir tanto no primeiro momento, ou sentir até demais, uns sentem, outros não, e tá tudo bem, porque a natureza não dá saltos, a gente não precisa correr para ter nenhuma, né, informação, para ter nenhuma coisa especial, porque é com simplicidade e humildade que o, todo o trabalho, né, se faz numa casa espírita. Então, que nós possamos também, né, compreender isso cada vez mais. Nós vamos para o momento final, né, do nosso trabalho dessa tarde, já, né, encerrando aí o tempo bem escuro para anoitecer. Nós desejamos uma noite especial a todos, né? Que nós possamos ter um final de semana abençoado, uma noite feliz, com as bênçãos de Deus, né? Nosso Pai maior e esse Espírito maravilhoso amigo, que é o modelo e guia da humanidade, que é Jesus, que ele possa também estar nos intuindo o tempo todo do nosso lado e que ele faça muita, muita diferença em muitos corações que a ele querem abraçar e estar fazendo parte, né, dentro dele. Isso é muito bacana. Essa fé raciocinada e aumentada cada vez mais, porque até aquele que não está tão justo, tão digno, tão passivo, ele também é possível se transformar e melhorar.
Então, que nós possamos ter sempre essa fé incondicional, inabalada, fazer a nossa parte pelo bem nosso, dos nossos amores e de toda a humanidade são nossos irmãos também. Nós vamos agradecendo a todos, reforçando o convite para o dia 29 de abril, para que todos estejam na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, às 19 horas, nesse evento tão importante, levando um itemzinho que compõe o chá de bebê, ok? Que Jesus possa abençoar todos e uma excelente noite. Fiquem com Deus.